Drops! Juan Torres Cardoso. Jason, faz um vídeo dizendo o que você mudaria nos teus mangás hoje em dia. Fala, Juan. Cara, eu gosto muito de discutir um pouco dessas coisas aqui, né, que não são necessariamente só passar dicas e tal, mas querendo ou não, quando eu acabo discutindo esse tipo de coisa, eu acabo passando uma ou outra dica ou coisas, aprendizados que eu tive com base em erros que eu cometi, e principalmente aqui, né, a gente pode falar muito sobre vários erros que eu cometi, aprendendo a fazer mangá na raça, e que hoje talvez eu teria evitado alguns desses erros. Eu fiz muito mangá, né? Eu tenho mais de 10 mangás porque eu fiz muito one shot, principalmente para concursos e tal. Então, eu nem sei, tem vários mangás que eu já nem lembro mais tanto, e aí eu não saberia dizer o que mudaria neles, então eu vou me concentrar aqui nesse vídeo, foi mal bati no microfone, nos dois mangás mais recentes que eu tenho, né? Makai Meio, aí tanto esse aqui quanto a continuação, e Hooligan, que é uma série que ainda não terminou, então eu ainda vou continuar fazendo Hooligan. Eu pretendo fazer vídeos aqui no canal lendo, né, os meus mangás e tal, em ordem, discutindo. E eu tenho inclusive um vídeo aqui lendo o primeiro one shot que eu fiz. E aí, ao longo de eu vendo esse vídeo, eu vou, né, querendo ou não, criticando algumas das escolhas que eu fiz e falando um pouco o que eu mudaria. Aqui eu vou falar de uma maneira mais abrangente, mas vão sair vídeos sim, lendo principalmente Hooligan, é certeza. Porque para retomar Hooligan eu vou ter que reler tudo que eu escrevi, né? Todos os volumes aqui de Hooligan que eu tenho, eu vou reler todos eles para poder fazer, né? Fazer a continuação, trabalhar na continuação, lembrar certinho tudo que eu fiz, tudo como que a história tava, como, né, me inteirar sobre a história para poder continuar. E eu pretendo fazer isso talvez lendo aqui com vocês, né? E discutindo com vocês. Então vamos lá. Quando se trata de Makai Meio, né, eu vou falar aqui sobre Makai Meio porque eu acho que o Hooligan tem alguns pontos mais. No primeiro volume aqui de Makai Meio, uma coisa que eu mudaria com certeza hoje é o desenvolvimento do vilão desse primeiro volume aqui. Eu fui desenvolvendo muito mais o mundo e ali os personagens principais, e eu sempre digo, né, sobre a importância de um vilão para uma boa história, né? Então, um personagem principal, um protagonista, ele é tão bom quanto o seu vilão. E eu sinto que nesse primeiro volume de Makai eu deixei o vilão muito de lado ali. E eu só fui perceber isso depois que a história já estava toda pronta, toda desenhada, quando eu comecei a escrever os extras, né? Aqui no final do volume de Makai, tem alguns extras que falam sobre o making of, mas tem alguns extras que falam sobre o mundo mesmo de Makai, sobre o que eu fui criando para esse mundo. Tem um mapa aqui, e aí tem algumas características do mundo, né? E vai falando aqui sobre várias coisinhas. Então, fala sobre a religião, fala um pouco sobre... E aí tem uma parte que fala um pouco sobre o reino, que é foco nessa história aqui, que é o reino de origem do Dev, que é o personagem principal. Opa, deu uma embaçada ali, mas já desembaçou. E nessa contextualização do reino foi quando eu comecei a criar algumas coisas ali que eu tinha um pouco em mente, mas foi quando eu desenvolvi mais essas coisas, e o vilão ficou muito mais desenvolvido nesse extra do que ficou dentro da própria história. E uma coisa que eu defendo é que as coisas importantes elas têm que estarem na própria história, enquanto as coisas que são menos importantes para a trama que está sendo contada ali seja colocado para fora. Então os extras são realmente extras. E no caso de Makai eu não consegui fugir muito disso, e eu acho que o vilão, né, ele aparece só ali no final, e aí ele é enfrentado, ele é a ameaça final, só que eu sinto que não tem toda essa carga emocional que poderia ter sido construída ao longo da história se eu tivesse apresentado e desenvolvido esse vilão devidamente ali ao longo da história, ou pelo menos um pouco antes, né? Ele não realmente aparecer só no final, ser uma ameaça e acabar a história ali. Então eu com certeza mexeria no vilão do Makai Meio 1, né? O primeiro volume. Já no Swarg, a continuação, já me preocupei bem mais com isso. Exatamente por ter acontecido isso aqui, eu me preocupei bem mais, até porque a história ela focava muito mais no vilão. Mas ela tem um certo plot twist com relação ao vilão, o que me deu muito trabalho exatamente nessa parte de desenvolvimento do vilão. Quem leu aí Makai Meio Swarg vai entender o que eu estou falando. É muito difícil falar aqui sem dar, acho que o maior spoiler de Makai Meio Swarg, né? Que é exatamente sobre o vilão. Mas foi muito difícil trabalhar o vilão, mas foi algo que eu pensei assim desde o início. Então, desde o primeiro capítulo ali, tem cenas do vilão ali na história, desde o primeiro capítulo. Você abre a história, se eu não me engano, com cenas que já estão desenvolvendo o vilão,
para que quando chegue no final ele não apareça que caiu do céu só para ser uma ameaça, só para ter uma grande luta no final. Agora sim, vamos pra Hooligan. Cara, a Hooligan é muito mais antigo, né? Maccaimei eu fiz, se eu não me engano, em 2017 e 2018. Hooligan eu comecei em 2014 e a primeira versão eu fiz em 2012. Então, obviamente, eu tinha muito menos experiência em fazer mangá quando eu tava fazendo Hooligan. E aí tem uma tonelada de coisas que eu mudaria, porque Hooligan é uma história muito complexa se for levar ela a fundo. Ela tem esse verniz de só porradaria e comédia ali no mundo pós-apocalíptico, que eu gosto dessa leveza e tal, mas de vez em quando eu abordo uns temas ali um pouco mais profundos, e se fosse levar pra profundidade ali Hooligan, é uma história muito complexa que nem hoje eu sei se eu saberia. Nem hoje eu imagino que eu saberia aprofundar essa história com o grau de profundidade que ela poderia ter, sabe? Porque Hooligan essencialmente é uma história política. É uma história que fala sobre criação e desenvolvimento de sociedade, né? E o que é considerado uma sociedade justa, o que é considerado uma sociedade estável, se essa sociedade estável é boa ou não. Se você vê, é um tema extremamente complexo, porque em Hooligan a gente tem exatamente um mundo onde a sociedade se desfez por conta de uma grande guerra, né, uma guerra nuclear e tal, e agora a sociedade está se remontando a partir dos destroços da outra sociedade. E aí tem toda essa discussão, que é uma discussão extremamente complexa. Hoje no mundo a gente não tem essa discussão bem estabelecida, não existe uma ideia global e universal de como a sociedade deve se comportar. A gente tem um sistema societário vigente na maior parte dos países, mas esse sistema ele é completamente mexido e mudado. A gente tem exemplos e exemplos e exemplos de pessoas e outras sociedades que questionam esse sistema vigente e propõem sistemas que na cabeça delas acreditaria ser diferente. Então é uma discussão extremamente complexa, que eu espero conseguir abordar em Hooligan de uma forma que não defenda uma determinada bandeira, porque esse é o maior medo que eu tenho em relação a Hooligan, e que talvez eu tenha cometido ali no começo, que é parecer que eu estou abordando ou estou defendendo uma certa bandeira ideológica de como a sociedade deve ser ou deve se comportar, etc. Até porque quando eu comecei eu tinha uma ideia muito menor, né? Uma ideia política mesmo, muito mais imatura, e conforme eu fui amadurecendo eu fui percebendo a enrascada que eu me meti quando eu decidi contar essa história, e agora eu vou ter que me forçar muito e estudar muito mais e pensar muito mais para poder seguir com essa história até o final, abordando essa questão que não dá para ser deixada de lado na história de Hooligan, porque é algo que eu já comecei, mas que eu vou precisar de realmente muito cuidado e muito pensamento, muita reflexão para conseguir abordar. Inclusive, no início de Hooligan, já tem ali uma certa citação que eu fiz de maneira extremamente inocente e que hoje já pode ser considerada como uma espécie de um discurso político indo para uma vertente ou outra. E foge completamente da intenção que eu tinha representar aquilo. Era só realmente um gatilho ali para começar a história, mas hoje isso acabou sendo trazido de volta à tona como uma discussão, e aí cria esse problema. Então isso seria uma coisa que eu mudaria. Outra coisa que eu com certeza mudaria em Hooligan é algumas abordagens que eu fiz de atitudes dos personagens, que hoje pra mim são atitudes que eu não colocaria em nenhum mangá meu, porque eu fiz com base naquilo que a gente vê muito nos mangás japoneses, e que é uma coisa que é tratado na cultura japonesa de uma maneira pouco mais branda, e que na nossa cultura já não é mais assim. E aí eu discordo de certas coisas que eu fiz aqui. Eu sei que eu tô deixando pouco claro exatamente aqui, né, nesse caso, o que eu mudaria, mas como eu disse, eu pretendo trazer isso de forma muito mais direta e objetiva quando eu estiver lendo o mangá, que eu vou ler o mangá e falar, isso aqui eu já não faria mais hoje, isso aqui eu já não faria. Mas nesse caso eu vou dizer, tem algumas atitudes que é, sei lá, os personagens olhar pra bunda, pro peito de uma mulher e tal, ou coisa do tipo, dar aquele zoom, fazer aquele ete exagerado ali. São situações, não é que eu seja contra fazer o ete, mas eu acho que tem situações e situações. Tem situações onde ele cabe ali de uma maneira interessante, que funciona ali dentro da história, e tem situações que ele é gratuito só pra ter. E tem situações que ele é de mau gosto, né? Então você tem níveis e níveis de situações. Eu acho que em algumas situações aqui de Hooligan, eu tenho o gratuito e eu tenho também o de mau gosto. E aí, o de mau gosto é um que são algumas situações que eu realmente até me envergonho de ter colocado, e que hoje, assim,
quando eu penso até em reler Hooligan, eu penso nas pessoas que vão ler e tal, eu fico um pouco de vergonha, dá aquela vontade de realmente mudar ali. Mas são situações que envolveriam mudar muito mais do que só uma cena em si. Envolveriam realmente toda uma coisa que mudaria ali, sei lá, várias páginas e páginas que eu teria que reescrever, refazer. E eu tenho um pouco da filosofia de que uma vez que a história tá pronta, ela tá entregue, bola pra frente, sabe? Até porque senão você fica remexendo e nunca sai dali. O Hooligan nunca teria aqui 6 volumes se eu fosse ficar relendo e mudando detalhezinhos por detalhezinhos que eu quisesse lá no começo. Então, eu defendo que você tem que, sabe, beleza, bola pra frente, mas tem coisas que realmente ali eu sinto um pouco de vergonha de ter feito e que com certeza hoje eu não faria. Agora, tirando decisões narrativas, algumas coisas técnicas que eu não sabia e que hoje, né, eu faria, eu mudaria, seria o andar, principalmente em Hooligan, o andar da história em Hooligan, porque a minha ideia, quando eu comecei a série de Hooligan, era realmente só ir construindo público, e foi bom, serviu muito bem para construir público, mas eu não tinha uma ideia de onde eu queria chegar, de como seria o final da história, de quantos volumes teria. Eu não fiz essa preparação toda, por mais que eu soubesse que isso era necessário naquela época. Vamos dizer assim, eu sabia, mas eu ainda não tinha isso internalizado. Então era eu preciso de algo ali. Porque que acontece? Vamos contar a história direito. Quando você faz um one shot, você tem uma história fechada, as pessoas gostam, leem, conseguem consumir. Para vender é perfeito, porque você tem um volume aqui fechado para a pessoa ler e realmente tá tudo aqui, ela não tem que ficar esperando você fazer nada, nem nada do tipo. Porém, quando a gente está falando de construção e criação de público, a série ela funciona de uma maneira muito boa, porque você vai publicando ali, a pessoa fica esperando pela continuação, e ela continua te acompanhando, e aí você continua fazendo, ela vai te acompanhando, então cria-se uma fidelidade de leitores que é muito boa, que até então era um dos meus propósitos em fazer Hooligan, era criar uma base de público leitor dos meus mangás com Hooligan, para que, por exemplo, quando eu soltasse Makai, eu não precisasse fazer Makai ser totalmente de graça para ter leitores, e isso deu muito certo. Eu fiz a campanha de Makai, Makai é disponível só à venda, né? Ele tem um iniciozinho ali gratuito, que é para a pessoa poder ler, conhecer, dar aquela instigada, e aí se ela tiver interesse, ela comprar, então esse foi o plano. Só que o que eu não planejei é que, beleza, essa série aqui ela tem que ter um fim, ela tem que chegar uma hora onde vai terminar. Na época que eu fiz isso, eu não imaginava sobre a possibilidade de fazer uma série no modelo de Makai, que eu já comentei aqui, né? Que Makai é mais ou menos uma série sem ser uma série. Então, você lê esse volume aqui, tá finalizado, tá fechado como um one shot. Mas depois tem um outro volume que narra acontecimentos que vêm depois desse. Se você ler os dois, você vai conhecer tudo ali, você vai ter um conhecimento muito maior da história, mas você pode ler eles separados também. Então, funciona como uma série, funciona como um shot, funciona das duas formas. Nessa época que eu fiz isso, que eu tracei essa estratégia, eu não tinha ideia de que eu poderia fazer isso, né? Não tinha criado esse modelo ainda, e portanto a ideia era realmente, vou continuar essa série para sempre e vou lançando outras histórias que vão ser vendidas apenas, não vão ser gratuitas. Então eu faço uma série gratuita para conquistar leitores e depois sigo em frente publicando outras histórias pagas para poder, né, financiar aí toda essa produção, trabalho com mangá, etc. De qualquer modo, então eu não planejei por conta disso. Alguns arcos ficaram muito estendidos, de modo que hoje eu preciso sentir que eu tenho que correr mais se eu quiser terminar essa história um dia. Então aquilo que eu falo para vocês o tempo inteiro sobre fazer série, sobre imaginar uma série grande e tal, eu falo porque eu realmente vivo isso. Eu vivi isso, eu tô vivendo isso nesse momento com Hooligan. Eu sei qual é o peso de ter parado numa história aí por 2, quase 3 anos, né? Por conta de não conseguir dar conta de terminar ali por vários outros problemas da vida e coisas que acontecem e tal. Não só problemas, como coisas boas. Eu fui publicado pela Conrad, eu tive que fazer um mangá pela Conrad. Eu falo tive como se fosse, nossa, uma obrigação, que sacrifício que é fazer um mangá para uma das maiores editoras do Brasil. Enfim, não é sacrifício nenhum, mas, obviamente, eu estou trabalhando no mangá, eu não consigo trabalhar no outro. Então, o que eu quero dizer tiveram coisas que não foram planejadas e que me impediram de fazer Hooligan, e aí fica com essa dívida quase na cabeça. É igual quando você pegou dinheiro emprestado, você está devendo e fica aquele negócio martelando na sua cabeça, que você está devendo a alguém e tal, uma cobrança eterna ali. É a cobrança que se sente quando você está com uma história parada, que tem pessoas, leitoras, que deram um voto de confiança para você e que estão aí há anos esperando a continuidade da história e você não faz. Então é algo muito ruim. Eu teria
com certeza planejado diferente, já escrito quase tudo que eu queria contar ali e já definido em quantos volumes isso ia caber, para poder já ter uma ideia e fazer cada evento ter o seu tempo necessário. Porque do jeito como vai ficar, e isso eu já não tenho como mexer, a não ser que eu voltasse lá do zero de novo, coisa que eu não vou fazer, pelos motivos que eu já expliquei nesse vídeo, vai ficar um começo muito mais lento e muito mais espaçado, e o final vai ficar um pouco mais corrido, porque se eu tentar dar ao mesmo tempo que eu dei para os próximos acontecimentos, que eu dei para os acontecimentos do início da história ali, Hooligan vai ter 50 volumes, vai ter tipo 30 volumes, e aí eu não tenho vida suficiente para fazer essa quantidade de história, essa quantidade de páginas, ainda mais tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que, né, fazer todas as coisas de uma vida aqui no Brasil. Obviamente, se eu pudesse dedicar minha vida 100% para Hooligan, talvez isso fosse possível, mas não é no nosso modelo atual, então eu tenho que aceitar como que as coisas são, a gente tenta mudar, a gente tenta fazer ali nossa parte, o nosso esforço para melhorar as coisas, mas não dá para você fechar os olhos e fingir que as coisas não são como elas são. Então sim, eu planejaria muito melhor Hooligan para não ter o problema que eu vou ter daqui para frente em terminar essa história. Agora, uma coisa técnica que com certeza eu mudaria, eu teria feito o Hooligan no modelo certo logo de cara, porque isso me deu uma baita de uma dor de cabeça. Eu quero dizer, quando eu fiz Hooligan, eu nem imaginava na possibilidade de ter um impresso assim na minha mão, bonitinho, qualidade de editora do Brasil aqui, né? Eu não imaginava isso aqui, eu não fazia ideia de como que imprimia. Então, eu fiz Hooligan no mesmo modelo que eu fazia todos os meus mangás, que era numa folha 4. Eu pegava uma folha 4, tinha as marcações ali, imprimia as marcações. No caso de Hooligan, nos capítulos mais à frente, eu cheguei a comprar uma folha importada do Japão, que era maravilhosa de desenhar, coisa linda, linda de desenhar. E usava as marcações da folha. Então, eu fiz Hooligan num modelo ali que, beleza, servia para eu publicar para a internet porque não tem modelo, mas para imprimir você tem um formato específico, que são os formatos que as gráficas trabalham. E esse formato não é compatível com os formatos que a gente tem aqui de papel no Brasil para comprar. Então, você tem que montar um modelo, que eu não sabia na época, mas enfim, talvez se eu tivesse pesquisado um pouco mais eu saberia, montar um modelo certo para você conseguir fazer o seu mangá, e daí na hora que você colocar ele aqui para imprimir, ele ficar certinho, as páginas elas caberem aqui certinho, porque quem não sabe, uma folha A4, por exemplo, ela é muito mais larga do que o formato de impressão que a gente tem no Brasil. O formato de impressão que a gente tem no Brasil ele é mais comprido e mais fininho. Então, eu tive um grande problema para imprimir Hooligan, porque minhas folhas estavam mais largas, então eu tive que cortar as laterais, eu tive que esticar um pouco a própria imagem, distorcendo um pouco o desenho. Claro que tentando fazer não muito ali, sem distorcer muito. Tive que completar quadros que eram vazados ou sangrados. Tive que fazer um monte de coisa para poder fazer aqui os impressos de Hooligan. E se eu soubesse disso, com certeza teria poupado muita dor de cabeça e muito tempo. E dor de cabeça que eu tenho até hoje, inclusive, porque conforme eu fui aprendendo e fui imprimindo também, não tive um curso para imprimir o meu mangá, então fiz ali da maneira que eu achava que dava certo, e aí fui descobrindo outras coisas que eu não tinha feito, coisas que eu deveria fazer e tal, e até hoje eu tenho que ir remontando ali, né, os impressos de Hooligan para criar um padrão certo hoje que eu tenho mais conhecimento sobre isso. E agora para a gente encerrar aqui, né, eu quero dizer que você pode evitar vários desses erros que eu cometi se você se inscrever no Jornada do Mangaka BR, porque esse é o meu curso de como fazer mangá, que não é um curso de desenho, não vai te ensinar a desenhar a cabeça, um olho, um cabelo. Isso eu ensino aqui de graça no próprio canal. Lá no curso eu vou ensinar a parte que ninguém mais fala e que se eu colocasse aqui no YouTube, provavelmente o YouTube nem distribuiria, porque, né, não sou um canal gigantesco e tal. Então eu coloquei lá tudo compilado porque são temas muito mais técnicos, são temas muito mais aprofundados que não realmente caberiam aqui no YouTube fazer. Lá, sim, eu vou ensinar desde você pegar a sua ideia, transformar a sua ideia em uma história, desenvolver seus personagens, criar seus personagens, fazer o roteiro. Depois de você ter o seu roteiro pronto, transformar esse roteiro em storyboard, entender todas as etapas ali que envolvem essa criação de mangá e como fazer suas cenas, imaginar as suas cenas, pensar as suas cenas, quando usar cenário, quando não usar cenário, como compor toda a narrativa. E no final, né, eu vou ensinar como você publicar sim o seu mangá aqui e ter ele na sua mão igual tem os meus aqui, sem precisar passar por esses problemas que eu falei que eu passei aqui. Então, o objetivo do curso é exatamente ser aquilo que eu queria muito ter tido
lá no início, quando eu comecei, para não cometer todos esses erros que eu vim cometendo de lá para cá e que eu precisei aprender na marra, eu precisei errar para entender que estava errado e aí aprender e melhorar e errar de novo, ver que estava errado, aprender e melhorar. E isso levou anos e anos e anos e obviamente se eu tivesse esse curso que eu tô lançando agora para vocês, se eu tivesse tido ele lá, hoje eu nem sei como que eu estaria porque eu já teria acertado logo de cara. Então eu tenho certeza que é algo que vai ajudar muito aí quem está começando a fazer seu próprio mangá ou quem já tem seu mangá, aí já está fazendo, já está em produção, mas quer melhorar, quer acertar, quer garantir que não vai cometer esses erros e quer realizar o sonho de ter o seu mangá aqui na sua mão, para você poder pegar ele assim, que é muito bom. Enfim, esse foi o vídeo. Se você quiser deixar sua dúvida para ser respondida em um Drops, é só deixar aqui nos comentários, eu leio todos os comentários e vira e mexe eu separo alguns aqui pra trazer. Muito obrigado por você que assistiu, deixa seu like aqui embaixo. Quer ler os meus mangás? Link aqui na descrição, assim como o link para você se inscrever lá no Jornada do Mangaka BR. Valeu pra você que assistiu e vejo você em um próximo vídeo. Falou!